convido os irmãos a abrirem Salmo de número 29, verso 1 e 2. Para início de culto. Diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Amém? Vamos tributar então ao Senhor nessa noite a honra devida, a glória devida, a adoração devida, o louvor devido, a reverência devida. Em nome de Jesus, vamos abrir o nosso coração para Ele que é Senhor, que é dono da igreja, que é mestre e que nessa noite se faz presente aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos buscar a presença do Senhor em oração, então, em nome de Jesus. Querido e poderoso Deus, entramos, amado Senhor, na Tua santa presença, mais uma vez, e queremos, como diz a Tua palavra, como filhos do Senhor, Te render neste culto toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, reconhecendo, amado Deus, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo nessa noite esteja no nosso meio mais uma vez, revelando a Tua Escritura, trazendo luz, trazendo entendimento, recebendo adoração, recebendo louvor. Que nós venhamos ter um culto racional e que nós venhamos Te oferecer o nosso louvor com toda a gratidão. Que nós, em nome de Jesus, possamos Te oferecer este culto e que Tu possas aceitar, amado Deus. Em nome de Jesus, receba, amado Deus, neste momento, toda adoração, todo louvor, porque só o Teu nome é digno de ser glorificado e exaltado. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Vamos fazer exatamente isso que foi lido, foi falado. Vamos tributar, vamos entregar, engrandecer o nome do Senhor. Vamos derramar o nosso coração diante do Senhor. Nesse primeiro momento, diga para Ele os seus pesos, suas cargas, aquilo que está pesando, e peça para Ele tirar de você esses pesos e colocar o peso dele que é suave e leve. Amém? Ore ao Senhor agora, entregue para o Senhor tudo que te incomoda, tudo que te perturba, tudo que porventura queira atrapalhar você de, mesmo em meio a lutas e tribulações, louvar, engrandecer o nome do Senhor. Ele é digno de ser louvado em todo o tempo, não importa as circunstâncias, nós precisamos louvá-lo. Senhor, nós queremos entregar a Ti o nosso coração, nossa mente. Queremos, ó Deus, entregar a Ti todo o peso, Senhor, que porventura estejamos carregando, Senhor, e queremos que o Senhor coloque sobre nós, ó Deus, o Teu jugo, que é suave e leve, Senhor. E que nada, Senhor, nessa noite venha nos impedir de Te adorar, de engrandecer o Teu nome, Senhor, de ouvir a Tua palavra e de engrandecer o Senhor pelo que Tu és, Senhor. E alcança, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Digno de glória, de honra, levantemos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Digno de glória, de honra,
levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória, cante, digno de glória, de honra, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória, de honra, levantemos nossas mãos, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vamos dar continuidade em nome de Jesus, agora com as nossas ofertas e o nosso dízimo. Eu quero ler um texto que os irmãos estão aprendendo, estão se familiarizando com esse texto, e desse texto nós extraímos o modelo de iniciativa, o modelo que nós devemos imitar hoje, na hora de ofertar, na hora de dizimar ao Senhor, que é o texto de 2 Coríntios capítulo 8. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 até o verso 5, em nome de Jesus. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. O que foi concedido a esses crentes? A graça de Deus. E isso Paulo queria que a igreja de Corinto ficasse sabendo. Vos faço conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então aqui nós extraímos, irmãos, algo essencial para nós pudermos dizimar e ofertar. Eu destaco o versículo 1 que nós repetimos.
eles receberam da parte de Deus uma graça, um incentivo, um entendimento, um quebrantamento no coração, um desejo no coração de participarem da obra de Deus, que naquele momento era a assistência aos santos de Jerusalém, que estavam passando necessidades. Então, o Senhor Deus, com seu Espírito, Ele estimulou esses crentes, Ele pôs o desejo no coração dessas pessoas a contribuírem, mas a situação dessa gente era complicada, porque eles eram pobres, eles também precisavam. Mas olha o que Paulo revela no versículo 5. Deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. E este é um princípio fundamental para a igreja, de que primeiro nós devemos nos doar por inteiro ao Senhor, para que só assim nos seja visitada essa graça, e esse entendimento e esse desejo de ofertar e de dizimar na casa do Senhor, tendo em vista as necessidades, os compromissos e a obra, independentemente da situação. Aqui, eu creio que foi de propósito, Deus pegou as pessoas mais pobres, mais necessitadas, e pôs o desejo no coração delas, e como elas tinham se dado ao Senhor primeiro, eles rogaram a Paulo: por favor, nós queremos ajudar. Não, talvez Paulo tenha dito não, tenha resistido. Não, vocês estão numa situação difícil. Por favor, nós queremos contribuir, Paulo. Nós queremos fazer parte da assistência aos nossos irmãos. Isso só é promovido em um coração onde a graça de Deus foi abundante, foi derramada. Onde essa consciência de entregar ao Senhor, sabendo que dele é o ouro e dele é a prata, invade o coração e invade a mente. E esses homens, então, primeiro deram-se ao Senhor e depois se entregaram a Paulo no sentido de trabalharem. Então esse é o princípio, irmãos. Se Deus tocou no coração, se os irmãos entenderam esse princípio, cumpra. Cumpra não de maneira pesada, não de maneira de barganha, de troca com o Senhor, mas com graça, com gratidão, com leveza, porque todas as coisas são do Senhor, inclusive nós mesmos. Amém? Então, este foi o exemplo dos irmãos da Macedônia. Embora muito pobres, o Senhor fez abundar sobre eles muita riqueza e muita alegria. Esse é o resultado. Muita alegria, muita graça por ter realizado a obra do Senhor. Então, apresente ao Senhor neste momento a sua oferta, seu dízimo, aquilo que tu vais entregar na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Querido e poderoso Deus, nós te apresentamos, Senhor, neste momento, a oferta, o dízimo, aquilo que com muita alegria, com muita gratidão no coração, queremos entregar no teu altar. Queremos, em nome de Jesus, te oferecer como um culto, com gratidão, em nome de Jesus Cristo, por todas as coisas, por todas as respostas, por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor possa se agradar dessa nossa atitude, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu só entregar uma palavrinha rápida. Na sexta-feira nós tivemos uma reunião com o pastor para decidir algumas coisas. E aí eu aproveitei para contar um testemunho. A gente tem pregado isso aqui. E não somente pregado, graças a Deus a gente tem vivido isso, né? Essa entrega, essa voluntariedade em ofertar, em ser fiel no dízimo e na oferta. E nós testemunhamos que há alguns dias eu colocava algumas questões diante do Senhor, questões pessoais minhas, e em relação ao financeiro, né?
lá em casa, a situação financeira e tal, eu coloquei diante do Senhor em alguns projetos meus, e algumas coisas me incomodavam, né? E aí os irmãos que estão no grupo perceberam que, alguns dias atrás, o pastor pediu uma oferta ali, porque alguém da igreja precisava de um recurso, e faltava R$30. E aí eu li a mensagem, procurei a Elisa e disse: nós temos quanto? E ela me disse: nós não temos nada. Então aquilo me deixou chateado, porque os irmãos sabem, a gente sempre gosta de estar ajudando de uma forma ou de outra. E a questão também da igreja não poder suprir a necessidade por completo daquela pessoa que estava precisando. Porque quem acompanha a tesouraria, a situação financeira da igreja, nós não estamos folgados, né? Então a igreja está enfrentando uma dificuldade financeira. Passado alguns dias, eu estava trabalhando e recebi uma boa notícia, uma maravilhosa notícia. E quando eu recebi essa notícia, na hora eu me quebrantei. E na hora que eu me quebrantei, duas situações vieram à minha mente. A questão do caixa da igreja, que nós estamos sofrendo, e a questão de eu não ter podido ajudar quando foi solicitado. Que era um valor tão baixo, mas no momento eu não tinha. E a gente passa por isso. A gente passa por momentos difíceis, né? É aquilo que a gente tem anunciado na Escritura. E o Senhor deixou isso muito claro no meu coração, né? Muito claro. Essas duas situações vieram muito forte de quebrantamento. E eu disse ao Senhor, em forma de gratidão ao Senhor, eu vou ofertar tanto, né? Que foi todo o valor que eu recebi. Não digo isso, irmãos, a fim de exaltar alguma coisa, mas a fim de exemplificar que a gente deve, como eu coloquei na reunião para os irmãos, ter um coração de servo. Ter um coração de servo. Porque naquele momento eu tive entendimento que era o Senhor que estava falando. Era o Senhor, e era o Senhor que estava respondendo uma oração minha com uma notícia maravilhosa. Então eu falei, esse mês vai ser a primícia. Esse mês vai ser integral do Senhor. Por ter trazido uma esperança, por ter trazido uma boa notícia. E meu coração ficou grato ao Senhor, então a gente cumpriu aquele voto. Então, irmãos, o que a gente quer para a igreja? Se o Senhor pedir, dê. Tenha esse coração. Eles não olharam, eu vou dar se eu estou numa situação talvez até pior do que aqueles que estão, né? Mas o Senhor encheu eles de graça. E dê entendimento de que era necessário eles darem. Então, esse mês eles dizem, nós não vamos fazer nada esse mês, né? Não vamos fazer nada. Porque a primeira parte inteira é do Senhor. Então, a gente tem pregado aquilo que a gente ensina. O pastor, da mesma forma, testemunhou algo parecido na sexta-feira. Então, esse é o exemplo que a gente dá. É muito fácil subir aqui e dizer para os irmãos tem que dar, tem que ofertar e não fazer. Né? Então, mas vocês estão tendo exemplos, né? De acordo com a Escritura. Amém? Esse era o testemunho. Amém? Eu quero convidar os irmãos, hoje nós vamos começar uma série de ministrações orientados pelo Senhor para edificação e crescimento e maturidade da igreja. Nós queremos ministrar durante esse mês inteiro sobre Jesus. Quem é Jesus? É tão importante a gente pensar nesse assunto. Parece que é muito óbvio. Mas pastor, eu sei quem é Jesus, né? Mas é melhor a gente olhar para as Escrituras, abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia diz a respeito de Jesus e comparar com o conhecimento que nós temos.
Será que aquilo que nós sabemos sobre a pessoa de Jesus é de fato de acordo com as Escrituras? Ou nos ensinaram sobre um Jesus errado, diferente, que não é o Jesus da Bíblia? Para isso, a princípio, eu quero ler um texto, não vou pregar esse texto, mas eu quero que os irmãos abram comigo, só como introdução do que nós vamos falar. Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Vou repetir isso aqui. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Então olha só, esse texto é muito interessante para o nosso tema, porque é o próprio Jesus questionando sobre quem é Ele. Primeiro ele questiona com os discípulos o que as pessoas de fora, o que aqueles que ainda não fazem parte do grupo de discípulos estão dizendo a respeito dele. E olha só, diz o texto que eles responderam que estavam dizendo que ele era João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Então, na mente do povo, na mente daqueles que não faziam parte do grupo de discípulos, que não tinham revelação sobre Jesus, na mente deles era que ele era uma reencarnação de João Batista. Ou então eles estavam querendo dizer que ele era alguém especial, tal como João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Jesus estava querendo saber com os seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Mas o mais importante aqui é quando Jesus pergunta para os próprios discípulos: e vocês? Quem eu sou para vocês? Essa pergunta deve ser feita, deve ser refeita para o nosso coração todos os dias. Quem é Jesus para nós? Qual é a ideia, qual é o pensamento, qual é a visão que nós temos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo? E ele pergunta então: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Então, Pedro responde pelo grupo todo. Ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí então Jesus faz uma afirmação. Presta atenção na afirmação de Jesus. No verso 17. Então Jesus lhe afirmou. O que Jesus afirmou para Pedro? O que Jesus disse para ele? Bem-aventurado é Simão Barjona, ou filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que
que está nos céus. Então não foi homem algum que revelou essa verdade ao coração dos discípulos. Não foi um profeta, não foi alguém que manipulou a mente deles para que eles entendessem que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Não, eles receberam uma revelação do Pai, do alto, dos céus, de quem é Jesus. E essa revelação fica cravada no coração dos seus discípulos, que eles sabem muito bem discernir a verdade e discernir a mentira. Então, saber quem é Jesus é saber quem é a verdade. Saber quem é Jesus é estar alicerçado numa rocha firme, cujo diabo não pode nos remover dali. O diabo não pode nos confundir mais. Quando a revelação de quem é Jesus, dada pelo Pai, chega a nós, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, como diz o verso 18. Agora eu quero ler com os irmãos o texto que eu quero pensar com os irmãos hoje um pouquinho, que é o texto de Lucas capítulo 1, por favor. Nós vamos ler a partir do verso 26 e vamos até o 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome, qual é o nome? Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Queridos, aqui eu começo a dizer sobre quem é Jesus. Eu começo a dizer que esse texto nos mostra o ponto central da nossa fé, que é a encarnação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus se fazendo homem. O Deus Emanuel, Deus com os homens, ou Deus conosco, Deus entre nós.
E isso é tão tremendo, porque eu disse um dia desses aqui, que muitos pensavam que o corpo de Jesus não era um corpo de verdade, era tipo um holograma, era um espírito que era visto andando sobre aqueles lugares, mas não era um corpo de fato. Se isso fosse verdade, a nossa fé seria vã. E o interessante é que esse texto vai nos mostrar exatamente isso. Porque, embora Deus tenha todo o poder para fazer o que quisesse, Ele resolveu vir ao mundo da mesma forma como eu e você viemos, para deixar claro que Ele seria, de fato, 100% humano. Então, embora Maria, engravida do Espírito Santo, recebe não a semente pecaminosa de um homem, mas recebe a semente santa de Deus, que é a palavra que Deus lançou sobre ela. Então ela engravida desse, o qual a Bíblia chama de ente santo. Tá? Ela engravida, e durante 9 meses ela carrega, assim como a Lisa carregou o Pedro, assim como as mães aqui carregaram os seus filhos igualmente. E ele nasceu também igualmente como os nossos filhos nasceram. Porque para Deus se tornar homem, ele precisava entrar nesse mundo pela mesma porta que os homens entram, através do nascimento de uma mulher. Amém? Então fica claro aqui já que ele seria um homem 100%, um homem como nós. Não era um ser diferente, não era um híbrido, era um homem de verdade, não era um semideus, não, ele era Deus, 100% Deus, encarnado num corpo 100% de um homem, Jesus, amém? Então presta atenção, é muito importante para nós, na nossa confissão como cristão, afirmar isso. Jesus é Deus, mas Jesus é homem. Amém? A nossa confissão precisa afirmar isso, e não entrar nas heresias das outras seitas que dizem que Jesus era um corpo diferente, ele era apenas um profeta, ele era um homem, apenas um homem especial. Não, Jesus foi muito mais do que ser um homem especial. Ele era homem, mas era Deus. Amém? 100% Deus. Outra coisa importante é que o texto diz que o nome dele seria qual? Jesus. E qual é o significado do nome Jesus? Aquele que salva. Esse é o significado do nome de Jesus. Então, uma outra coisa importante aqui nesse texto, que o nome que ele recebeu já estava revelando a sua missão. Para que Deus encarnou e se fez homem? Para salvar os homens, para salvar os seus eleitos, os seus escolhidos. Ele veio buscar e salvar o perdido. É por isso
que o seu nome é Jesus. Deus é salvação. Amém? Em terceiro lugar, o texto aqui no verso 32, olha só que interessante. Diz que este será grande. Olha isso. Isso aqui, irmão, está dizendo que ele seria especial, no sentido de se destacar. Ele ia se destacar. Por onde ele andasse, coisas grandes iam acontecer, porque ele é Deus encarnado entre nós para salvar os homens. Então essa ideia de que ele será grande, essa ideia de destaque, ele veio para se destacar mesmo, para ser referência no mundo, a ponto de o mundo ser dividido, a história do mundo ser dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Ainda que alguns homens estudiosos sejam ateus, eles reconhecem na história um homem que viveu, chamado Jesus, que fez milagres, que fez coisas extraordinárias, um homem grande, um homem de destaque, um homem que morreu na cruz. Para eles ele perdeu, né? Ele não deveria ter morrido na cruz por ser um homem tão bom. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Me responda com toda sinceridade. Se você estivesse lá nos dias de Jesus, lá, Lisa, Valdete, Elizabeth, irmã Mara, Tânia, todos nós aqui, estivéssemos lá, você faria alguma coisa para impedir a morte de Jesus na cruz? Quem faria? Levanta a mão. Levanta a mão. Você faria isso? Se você conseguisse, então não existiria salvação. Como eu disse, o nome de Jesus significa salvação, e também diz o texto que ele seria grande, que ele ia se destacar. Os homens não entendem isso, os homens que não têm a revelação, como Pedro e os discípulos tiveram. Mas qual foi o destaque de Jesus? Não foi um destaque político, para quem gosta de política. Não foi politicamente como os hebreus, os judeus achavam que ele vinha com espada, com arma, para vencer os inimigos de Roma. A Bíblia diz que ele veio e se destacou como cordeiro, como indo para o matadouro, que não abriu a sua boca. Esse é Jesus que nós devemos seguir. Esse é o nosso Jesus, segundo a palavra de Deus. E nós devemos lutar por Ele. Nós devemos lutar pelo reino dEle. Nós devemos lutar pela nossa fé. Nós devemos lutar para pregar o Evangelho para aqueles que estão perdidos. E não assumir outras lutas que não estão na agenda de Jesus, irmãos. O povo de Deus deve se destacar como Jesus se destacou. Se quiserem ferir a nossa face direita, vamos virar o outro lado também. Se pedirem para andarmos 1 milha, vamos andar 2 com eles. Se pedir o meu paletó, entrego o paletó, a blusa. Vamos dar tudo. Porque assim nós seremos perfeitos, como perfeito é aquele que está nos céus. Diferentemente como Pedro pegou a espada para defender Jesus, cortou a orelha do homem. Irmãos, nós somos chamados para viver uma vida completamente diferente da proposta
por esse mundo pecaminoso. E Jesus se destacou por causa do seu amor, se destacou porque ele foi um homem completamente obediente ao Pai. Ele se destacou porque ele foi para a cruz sabendo do tamanho que era o sofrimento de morte de cruz. Mas ele se destacou morrendo naquela cruz para nos salvar. Amém, irmãos? Agora olha só a outra afirmação aqui. A outra afirmação diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. E presta atenção numa coisa. Essa expressão, essa afirmação, só pode ser dita a Jesus e mais ninguém. Embora eu e você somos filhos de Deus, mas essa expressão aqui é uma expressão diferente quando a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Aqui está dizendo que ele é filho legítimo do Pai. Nós fomos adotados, como diz Efésios, capítulo 1. Nós fomos inseridos na videira. Nós fomos enxertados na videira. Agora, o único Filho do Altíssimo é Jesus. Amém? Isso indica uma relação muito especial que ele tem com o Pai. Ou seja, nada do que o Pai pede, ele nega. Quem aqui é filho de Deus? Amém, graças a Deus. Mas quem aqui já negou alguma coisa que o Pai disse? Em Jesus é impossível ele negar alguma coisa que o Pai pede. E o Pai pediu para que ele viesse ao mundo, nascesse de uma virgem, se sujeitasse à mais baixa estilo de vida que pode ser, Deus se rebaixar a homem, porque ele quis obedecer o Pai, ele quis honrar o Pai. Então ele se entregou, e por isso só ele pode ser chamado Filho do Altíssimo. Então não chame o pastor de Filho do Altíssimo, não chame presbítero, não chame ninguém de Filho do Altíssimo. Só Jesus é digno desse termo. E outra coisa, o texto ainda diz que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E olha só o verso 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O reino de Davi, todos os reinos passam e acabam, mas o reino dele não. Por que ele fala filho de Davi? Porque da linhagem de Davi, tá? Da linhagem de Davi. Então ele reinará para sempre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele governará para sempre. E ninguém pode tirar o cetro das suas mãos. Ninguém pode tirar o poder de governo das suas mãos. E ele quer governar sobre esse reino de filhos de Deus, de homens e mulheres regenerados, que entende que agora não pertence mais a este mundo, mas ao seu reino. Então, irmãos, presta atenção, vou falar por mim aqui, por mim.
Eu amo o Brasil e oro pelo Brasil. Mas eu não devo lutar pelo Brasil como eu luto pelo Evangelho. Não devo. Porque esse reino brasileiro vai acabar. Tem fim. Agora, o reino pelo qual nós pertencemos, esse não tem fim. E é aqui que nós estamos nos preparando para então entrarmos definitivamente um dia nesse reino. Nós estamos sendo treinados para entrarmos nesse reino, definitivamente, para viver para sempre, sempre sob o governo desse Filho do Altíssimo. Então, as armas que eu devo usar não são as mesmas armas deste mundo. As armas são diferentes, não são carnais, mas são poderosas em Deus, como diz Paulo, para destruir fortalezas, os principados e potestades, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra o Lula, nem contra o Bolsonaro, nem contra Ciro Gomes, nem contra ninguém, nenhum deles. Nossa luta não é contra eles. A nossa luta é contra principados e potestades. E as armas que nós temos são diferentes. Amém, irmãos? O texto continua, e ele vai dizer, aqui embaixo, no verso 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós somos, Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele. Jesus é o Filho legítimo, único, primogênito. E nós somos aqueles que fomos, como disse já, adotados, inseridos pelo sacrifício de Jesus. Nós hoje temos os privilégios de sermos filhos de Deus, mas não na qualidade que Jesus é, e temos, sim, promessas de Deus, temos, sim, benefícios maravilhosos que o Senhor tem para nós. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Pai, assim como Ele se relacionou. E se nós aprendermos a nos relacionar com o Pai, da forma como Ele relacionou, irmãos, aí sim, nós vamos ver milagres acontecendo, nós vamos ver grandes coisas acontecendo, e nós não vamos nos perder, porque sempre daremos toda a glória ao Senhor. Amém? Isso é maravilhoso demais. E então Maria encerra a conversa com o anjo dizendo: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se foi. Amém? Então vamos rever aqui o que o texto está dizendo sobre Jesus. Em primeiro lugar, repetindo, ele seria um ser humano perfeito, pleno. Amém? Segundo, ele teria uma missão, e isso é revelado no seu nome. Jesus, que significa Deus é salvação. Terceiro, ele seria grande. O que significa? Que ele é especial, ele vai se destacar, mas não como se destaca os heróis desse mundo. O destaque dele é o seguinte: ele e nós devemos ser como ovelhas levadas para os lobos.
A nossa vitória está na nossa morte para o pecado e vida para com Deus. Também nós aprendemos que Ele é chamado de Filho do Altíssimo, e só Ele pode ser chamado de Filho do Altíssimo, porque isso indica uma relação muito íntima e especial com o Pai. E só Ele tem isso, só Ele tem essa relação. E também nós falamos que Ele é o Rei que vai governar para sempre. Seu reinado não tem fim. Ele vai governar, está governando, está estruturando o seu reino em nós, cada um de nós, filhos de Deus, para nos levar para o seu reino eterno, para vivermos para sempre e sempre com Ele. Amém? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, só para a gente, só curiosidade mesmo. Quem aqui pensa que quando a gente for definitivamente para o reino dos céus, você vai deitar numa nuvenzinha, vai ficar descansando a eternidade toda, aí Jesus vem te servir e vai levar os manjares do reino para você, e a eternidade toda Jesus vai te dar uma nuvenzinha fofa para você estar lá deitadinho. Quem pensa que vai ser assim? Não? Então como que você pensa que vai ser? Como que vai ser, irmãos? Vai ser trabalho. Sabia disso? Nós trabalharemos diferente, completamente diferente. Não sentiremos mais cansaço, mais dor nas costas, como eu estou sentindo muito aqui agora. Sabe? Nós vamos servi-lo. Como? Não sei. Como? Não sei. Só Ele sabe. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Nós não sabemos, eu não sei. Eu posso ficar imaginando, né? Tem que tomar cuidado para não me tornar um herege, né? Por isso que eu não falo o que eu imagino aqui. Eu não falo o que eu imagino, né? Mas preste atenção numa coisa. A gente está só num planetinha minúsculo nesse universo inteiro, que a gente não sabe o tamanho disso. E quem é dono de tudo isso? É Ele. Nós vamos servi-los. Não sei se nós vamos ser missionários na galáxias. Não sei como vai ser. Não sei. Os anjos não são criaturas de Deus? E eles não são enviados para nos mandar mensagem? Anjo significa mensageiro. Ou missionário. Aquele que leva a mensagem. Então, nós não sabemos que tipo de serviço nós faremos. Não temos ideia. Mas o seu reino, esse reino não terá fim. E Ele vai nos preparar para servirmos nesse reino eterno. Para sempre e sempre. Amém? Vamos ficar em pé? Pai Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo de abrir as Escrituras e de maneira muito simples, Senhor, trazer para a tua congregação, Deus, os textos que falam sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em que em nossas mentes, em nossos corações, tenhamos a revelação dada pelo Pai, de que Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Senhor. E por isso nós somos bem-aventurados, e as portas do inferno
não podem prevalecer contra a tua igreja, Senhor. Por isso, Deus, firma essas verdades no coração e na mente de cada um dos teus filhos. E que essas verdades venham nos libertar, Senhor, de todo engano e de toda mentira. Em nome de Jesus. Amém? Então, encerrar em nome de Jesus. Lembrando os irmãos, terça-feira temos nosso culto de oração, né? Convocamos os irmãos para que estejam aqui. A nossa proposta agora é pelejar com mais força, com mais dedicação, com mais empenho. Então, nós precisamos que a igreja esteja reunida neste propósito. Amém? Quinta-feira, irmãos, escola bíblica. Priorize o aprendizado. Nós vamos terminar agora o Antigo Testamento e, como eu já disse, nós não vamos avançar. Nós vamos revisar o Antigo Testamento, nós vamos fazer atividades aqui pedagógicas que vão estimular o aprendizado, né, da Escritura. Então, para que os irmãos melhorem, consigam se achar dentro da Escritura, né, que é importante, né? E no sábado, né, os irmãos que vão ir conosco na nossa confraternização dos namorados, né? Temos que orar por isso, né? Vamos orar por isso. O Senhor me revelou algo. Eu quero ser profeta agora. Levanta as mãos e recebe aí. Amém? E domingo, o culto da família. Amém? Isso, domingo de ceia, né? Nós vamos colocar os itens lá, domingo de ceia, e nós vamos seguir nesse tema aí, que é importante para a igreja. Amém? Conhecer o seu Senhor. Vamos orar então agradecendo a eles. Amém. Vamos orar então por eles, né? Eles não puderam vir. O irmão Pedro bateu agora uma gripe muito forte, né? A gente falou com ele hoje. O pastor esteve lá ontem. E eles ainda... A irmã Edith também, né? Tá? Então vamos orar por eles agora. Amém? Poderoso Deus, colocamos a vida do Pedro, da Clarinda, do Samuel, colocamos a vida da irmã Edith, colocamos a vida do Guido, colocamos a vida de todas essas pessoas que estão enfermas, que estão, ó Senhor, enfrentando alguma enfermidade, a luta da filha do pastor pós-Covid, em nome de Jesus, colocamos todos esses irmãos e pedimos que a Tua graça se manifeste na vida de cada uma dessas pessoas, com cura, com libertação, com um vigor, com um renovo, em nome de Jesus Cristo, com a sua saúde restaurada. Aqueles que necessitam, amado Deus, sejam alcançados pela Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Nós agora, amado Deus, queremos Te agradecer por este culto, por este ensinamento, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos em Teu nome como igreja e aprender mais sobre a Tua pessoa, sobre quem o Senhor é na nossa vida, o que a Tua palavra diz. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por cada pessoa presente neste lugar. Em nome de Jesus, nos leve guardados, protegidos e abençoados. E que tenhamos o início de semana na Tua presença. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a Tua igreja até a Tua volta. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.